Bom dia, pessoal! Meu nome é Nathalie e bem-vindos ao primeiro vídeo do nosso especial de Natal. No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre O Amante no Sótão, de Fred e Dolly Ostrich. Como sempre, antes de começar, eu vou pedir pra você se inscrever no canal, que a gente vai ter esse especial de Natal super divertido. E eu também vou falar dos gatilhos do vídeo de hoje, que são traição, assuntos sexuais, aqui e ali, armas de fogo, manipulação, talvez. Walburga Korschel, mais conhecida como Dolly Korschel, nasceu no ano de 1880 na Alemanha. Seus pais emigraram para os Estados Unidos e a família foi viver no estado do Wisconsin. Logo aí, aos 12 anos de idade, ela precisou arranjar um emprego para ajudar a família a sobreviver. E como eles eram imigrantes, eles só conseguiam trabalhos bem pesados e salários bem baixos, e por isso ela teve que trabalhar desde novinha. Dolly conseguiu um emprego em uma fábrica têxtil, onde ela conheceu um rapaz chamado Fred Ostrich, de 17 anos de idade. E os dois logo começaram o seu relacionamento, que pra época era uma coisa normal. Eu não vou comentar muito sobre a diferença de idade dos dois, até porque a maior parte do caso acontece quando eles já são mais velhos, mas saibam que sim, ela era 5 anos mais nova do que ele, e ela tinha 12 anos quando ele tinha 17, e os dois começaram a namorar. Os dois se casaram 5 anos depois, quando ela tinha 17 anos e ele 22 anos de idade. Foi aí que o Fred decidiu levar a sua carreira mais a sério. Ele se tornou proprietário de fábricas e lojas de tecido, porém, isso deixava a Dolly muito tempo em casa, sozinha. E eles tinham bastante dinheiro, o suficiente para ela não precisar trabalhar, e ela não queria voltar a trabalhar. Ela realmente gostava do luxo de ficar em casa o dia inteiro, cuidar dela mesma, fazer comida pro marido, costurar suas roupas. Mas ela realmente sentia falta de socializar, conversar com pessoas. Mais ainda, ela sentia falta do marido. Ela estava acostumada a ver ele todo dia trabalhando, né? Os dois se viam todos os dias no trabalho. E sentia falta de conversar com ele e tal, mas ela também dizia para as amigas que nos momentos íntimos ele não era tal coisa, ele não era grande coisa. Foi aí que os rumores começaram. Muita gente, desde que souberam da distância entre os dois, ele trabalhava o dia todo e ela não estava satisfeita no casamento, pessoas estavam fofocando que a Dolly traía o marido com os vizinhos. Aos 33 anos, ela conheceu um jovem rapaz que trabalhava para o Fred como mecânico e consertava máquinas de costura, Otto Sennhuber, que na época tinha 17 anos de idade, metade da idade da Dolly. Ele apareceu na casa dela um dia porque a sua máquina de costura quebrou, e ela achou o rapaz muito bonito. Ela o recebeu só de roupão. Ela o seduziu e os dois começaram a ter um caso. Não vou entrar no assunto de que ela manipulou o rapaz, até porque eu vou falar sobre isso depois também. Eles começaram a se ver em hotéis, pagando as contas com o dinheiro do Fred. E depois de algum tempo fazendo isso, a Dolly decidiu parar. Não porque era errado trair, ela não se sentia mal traindo o marido, mas porque estava custando dinheiro. E eventualmente ele ia perguntar pra ela: mulher, por que você vai no hotel e fica só um dia? O que tá acontecendo? Ela não queria isso. Então, ela decidiu dar as suas escapadinhas em casa mesmo. E é claro que os vizinhos começaram a perceber isso e começaram a perguntar pra ela quem era esse rapaz tão jovem que aparecia na casa dela todos os dias ou várias vezes por semana. E ela respondia que o Otto era seu meio-irmão que estava desempregado e às vezes ia até a sua casa para comer alguma coisa e tomar um banho. Ok. A mentira colou, as pessoas acreditavam nisso, mas o fato dos vizinhos perceberem, né, que ele ia e vinha, começou a preocupar a Dolly. Então, ela teve uma nova ideia. Otto poderia se demitir do seu emprego e se mudar para o sótão da sua casa. Ele poderia se esconder no sótão da casa, fazer alguns serviços durante o dia e viver com ela, traindo o marido. E não é que ele aceitou. Ele ficou feliz em fazer isso. Otto tinha um quartinho no sótão, então, um abajur, uma cama, uma escrivaninha, vários livros e materiais de escrita. Ele já tinha mencionado para Dolly que ele tinha o sonho de se tornar escritor de ficção científica, mas nunca teve a oportunidade nem o tempo de escrever o tanto quanto ele queria, sabe? Ele queria escrever histórias longas e isso leva tempo, obviamente. Então agora ele tinha tudo isso, e ela ainda prometeu que enviaria as histórias dele para revistas e jornais para ver se alguém as publicaria. Maravilhoso, negócio fechado. Anos depois, Otto descreveu que ele era praticamente um escravo sexual
da Dolly, que eles tinham relações até 8 vezes por dia. E isso durou 5 anos. 5 anos esse homem viveu no sótão da casa Ostrich e o Fred nunca suspeitou. Na verdade, ele suspeitou sim. Vamos lá. Ele ouvia sons estranhos aqui e ali. A comida estava acabando mais rápido. Ele estava pensando, o que aconteceu? Por que a gente tá comendo em dobro do nada? Por quê? Ele sabia da fofoca de que a esposa o traía, mas ele não achava que, né, tinha um cara escondido no sótão da sua casa. Ele nunca realmente viu ninguém na casa, ele só ouvia coisas e via a comida acabando. Mas chegou ao ponto dele reclamar com a Dolly, né, que tinha alguma coisa esquisita acontecendo. E ela dizia que ele estava louco, que deveria ver um médico. E isso é gaslighting. Ela literalmente dizia pra ele: como assim, sons? A comida tá... Eu não tô entendendo. Você deve estar tendo alucinações, amor. Não tô entendendo. Com os negócios decolando, em 1918, o Fred disse que queria se mudar para Califórnia. E a Dolly concordou, mas ela só faria isso se pudesse escolher a casa para onde eles iam. E é claro, ela escolheu uma casa com um sótão de fácil acesso. Mais ou menos uma semana antes do casal se mudar para a casa nova, o Otto foi enviado para lá em segredo. Ele pôde se ajustar, montar o seu quartinho e assim o seu caso com a Dolly pôde continuar. Agora na Califórnia. Lá também ele conseguiu publicar algumas histórias, o que foi muito legal. Tudo parecia estar fluindo, sabe? Eles estavam seguindo em frente com a sua vida secreta. Ela mesma adorou se mudar, a Dolly, porque o seu status cresceu muito na cidade de Los Angeles. Ela se tornou uma socialite, uma dama da sociedade. Mas o Fred continuava paranoico, é claro. Ele continuava ouvindo sons e vendo sombras à noite. Muita gente questiona por que ele nunca foi até o sótão, por que ele nunca, sabe, abriu todos os armários da casa pra ver se não tinha um rato lá, um animal morando no teto, no forro do telhado, qualquer coisa assim, porque essa é uma das primeiras coisas que você imagina quando você começa a ouvir sons em cima de você. Você não mora num prédio de apartamentos, mas talvez o Otto trancasse o lugar por dentro pra ele não poder entrar ou alguma coisa assim, porque eu não consigo imaginar que ele nenhuma vez tenha pensado: eu vou entrar nesse porão, nesse sótão e ver o que tem lá dentro. O que sabemos é, Fred estava frustrado. Nos anos 20, ele começou a brigar com a Dolly. As brigas nunca se tornavam físicas, eram só gritos e ofensas, mas tava ficando violento, tava ficando agressivo. Em agosto de 1922, após meses tendo que ouvir os dois gritando um com o outro sem poder fazer nada, Otto decidiu que era hora de proteger a sua amante e se revelar. Foi no dia 22 de agosto. Ele saiu do seu esconderijo, pegou 2 armas calibre 25 que eram mantidas no quarto do casal, pertenciam ao Fred e ele sabia disso. Ele desceu as escadas e atirou uma vez no teto e 3 vezes no Fred. Foi tudo muito rápido, mas acredita-se que o Fred o reconheceu porque ele trabalhava pra ele, né? Anos atrás. Mas o Fred reconheceu o Otto, mesmo assim foi muito rápido, ele foi logo atingido pelos tiros. A Dolly entrou em pânico, ela gritou muito, porque ela não queria que aquilo acontecesse, e os dois decidiram fazer a cena parecer um roubo, um latrocínio. Dolly foi trancada em um armário por fora. Otto pegou alguns itens de valor ali o mais rápido possível e voltou para o sótão para se esconder. Eles esperavam que os vizinhos ligassem para a polícia, já que eles dispararam 4 tiros e a Dolly realmente gritou. Ela estava muito assustada, estava em prantos quando tudo aconteceu, principalmente depois que ela percebeu que o Fred estava morto. E foi isso que os vizinhos fizeram. Policiais chegaram na residência, a porta da frente estava destrancada, eles abriram o armário da sala e encontraram a Dolly chorando, assustada. Ela disse que os ladrões entraram, a trancaram no armário e mataram seu marido. Ela olhou o corpo do marido e disse que um relógio tinha sumido, que ele usava um relógio de diamantes, e ficou um tempo procurando por outros objetos para dizer para a polícia tudo que tinha sido roubado, mas os policiais já estavam achando aquilo um pouquinho esquisito. Por quê? Os vizinhos telefonaram, eles não mencionaram ladrões, eles não mencionaram que havia pessoas estranhas entrando ou saindo da casa, nem nada disso. Eles disseram que havia uma briga de casal e tiros, e aí gritos. Bem diferente, né? Mas realmente eles não tinham evidências contra a Dolly. Então o Fred foi levado e enterrado. Ela recebeu toda uma herança maravilhosa e decidiu comprar uma casa nova, também com um sótão.
Vocês devem estar pensando, os dois, né? Otto e Dolly podem namorar abertamente agora, o marido dela morreu. O Otto pode ter uma vida normal, pode trabalhar, pode continuar tentando ser um escritor, mas não. Eles decidiram que o Otto continuaria vivendo no sótão, mantendo a mesma rotina de antes, mesmo não precisando mais esconder o namoro dos dois. Muita gente acha que, primeiro, ele estava muito apaixonado por ela, sim, mas também toda a manipulação que ela fez com ele, após anos vivendo na casa dela, escondido, ele se acostumou com isso, ele realmente... Talvez ele até achasse que não conseguia mais sair, talvez ele tivesse medo de sair, não se sabe. Ele nunca explicou direito os seus sentimentos na época, né? É estranho pra muita gente, mas foi a escolha dele. E principalmente, a escolha dela. A Dolly não era boba nem nada, acho que vocês já perceberam isso. Ela decidiu ter novos casinhos e procurar por um novo marido rico. Claro, ela era uma dama da sociedade, agora ela era uma viúva, muitos homens iriam se interessar por ela. E se interessaram mesmo? Ela conheceu um advogado chamado Herman Shapiro, que na verdade foi o advogado que revisou todo o caso dela quando a polícia ainda estava suspeitando que ela pudesse ter matado o marido. Então, o Herman sabia das suspeitas contra ela, mas ele também não encontrou nenhuma evidência contra a Dolly nessa história. Herman ficou um pouquinho preocupado quando ela deu pra ele de presente um relógio de diamantes, muito provavelmente o mesmo relógio que foi considerado roubado quando o Fred foi assassinado, mas ela usou a desculpa de que encontrou o relógio no seu quintal e que os assaltantes provavelmente derrubaram durante a fuga. Não só isso, um dos seus ex-amantes, o nome dele era Roy, eu não entendi em que época ela teve um caso com o Roy, se foi quando o marido estava vivo ou depois da morte do marido, mas com certeza foi também depois da morte do marido. Por quê? Roy, quando soube que a Dolly planejava ter um relacionamento sério com o Herman, principalmente por causa do dinheiro dele, ele ficou muito magoado, ele ficou bem triste. E então ele foi até a delegacia fazer uma acusação. Por quê? Pouco tempo depois da morte do Fred, ela foi até ele com uma arma e pediu que ele se livrasse dela. Porque ela não queria se meter em encrencas. E ele enterrou a arma no seu jardim. Agora o Roy estava entregando essa arma para a polícia porque ele estava magoado. E, né, não tinha mais motivos para protegê-la. A outra arma, porque como eu disse, o Otto usou 2 armas nesse dia. Policiais descobriram que a outra estava com o vizinho dela, que a Dolly fez praticamente a mesma coisa com esse vizinho. Ela foi toda charmosa até ele, pediu que ele jogasse fora uma arma pra ela, porque ela não queria problemas. Também, praticamente a mesma coisa. Finalmente, Dolly Ostrich foi presa como suspeita no assassinato do seu marido. Enquanto ela esperava pela sua audiência com o juiz, ela começou a se preocupar com o Otto. Vocês devem imaginar, ele tá lá no sótão, uma hora ele ia sair, querer comer, ia ficar com fome, ia ficar com sede, ia perceber que ela não voltou pra casa, e ela não tinha como se comunicar com ele. Ela não podia telefonar porque ele não atendia o telefone da casa. Ele era, né, uma sombra, ninguém podia saber que ele morava lá. Então, ele ia perceber que tinha alguma coisa errada e ela não tinha como dizer pra ele o que estava acontecendo. Então, o que ela fez? Quando Herman veio vê-la na sua cela, Herman é o namorado, o advogado dela. Ela disse pra ele: meu meio-irmão tá morando no meu sótão. Eu preciso que você avise pra ele que eu fui presa. E ele achou estranho, mas ele foi até lá e levou até uma marmita de restaurante pro cara. A Dolly não tava lá pra fazer comida e tal. Então ele foi até lá e falou com o Otto, achando que era um meio-irmão da Dolly. E depois que ouviu toda essa história, o Otto resolveu confessar. O Otto contou toda a sua história pro Herman, desde o primeiro momento que ele conheceu a Dolly até toda essa confusão e agora ela foi presa. Eu nem imagino há quanto tempo o Otto não falava com outro ser humano, porque ele tava preso naquele sótão, dentro daquela casa, todo dia. Eu imagino que o cara devia estar doido pra contar pra alguém tudo que tinha acontecido, ele queria confessar, ele devia estar se sentindo muito culpado também. Então, ele contou tudo. Mas o Herman, como vocês devem imaginar, ele não engoliu essa história muito bem, ele não acreditou em tudo que o Otto disse, e ele também ficou com muita raiva e muitos ciúmes. Ele era o namorado da Dolly, ele achava que ele era o único namorado da Dolly. Na cabeça dele, ele achou que o Otto estava se aproveitando da Dolly, abusando dela, no sentido que ele estava roubando, né, um quarto, comida, amor e etc. dela, e que ela foi presa injustamente, porque não foi ela quem matou o marido. Então ele expulsou o Otto da casa dela, ele foi até a delegacia e usou seus poderes de advogado para liberá-la. Eu não sei exatamente que argumentos ele usou,
mas ele conseguiu que a Dolly fosse liberada. E aí o Herman foi viver na casa dela, achando assim, não, eu vou te proteger porque você é muito fácil de manipular e os homens estão caindo em cima de você, etc, sabe? Então ele foi viver na casa dela. E os dois começaram a namorar sério, né, quase como vida de casados. E aparentemente a Dolly sossegou por um tempo depois disso. Acho que ela realmente não queria ser presa e ela estava muito grata pelo que o Herman tinha feito. Ela provavelmente sentia falta do Otto, mas o Otto, falando nisso, sumiu. A gente já vai entrar nesse assunto. Então ela sossegou por um tempo. Uma pessoa que trai uma vez provavelmente vai trair de novo. Então, sim. 7 anos depois, Herman descobriu que ela estava o traindo. E ele finalmente decidiu contar tudo pra polícia. Contar toda a história da Dolly pra polícia. Foi até a delegacia, descreveu tudo que o Otto contou pra ele naquele dia, tudo que ela vinha contando pra ele desde que saiu da prisão, porque sim, ela confiava muito no Herman, então ela contou pra ele tudo sobre o plano dos dois, sobre o Otto viver no sótão, sobre fingir que o marido tinha sido morto por assaltantes, tudo isso. Ela contou pro Herman. Então, finalmente, mais uma vez, Otto e Dolly foram presos. Otto, como eu disse, ele tinha sumido do mapa, ele tinha mudado de nome, foi morar no Canadá, voltou para os Estados Unidos e se casou com uma mulher. E agora ele foi preso. Mesmo já tendo uma vida nova, ele se declarou culpado para a polícia. Ele confessou ter disparado 4 vezes naquele dia e 3 dos disparos acertaram o Fred. E toda essa história foi publicada nos jornais. A mídia foi pra cima deles, né? Porque é um escândalo. Ela tinha um amante escondido em casa durante quase 10 anos, uma coisa assim. E todo o julgamento foi um circo. Assim, só fofoca em cima de fofoca. Otto foi considerado culpado por homicídio culposo, ou seja, sem a intenção de matar. Além disso, porque o crime ocorreu mais de 10 anos antes, ele foi liberado. Ele não precisou servir tempo nenhum na prisão. Dolly Ostrich também foi julgada e acusada de conspiração para cometer assassinato, mesmo com o Otto insistindo que ela não participou daquilo, que ela estava numa briga com o marido e ele decidiu protegê-la. A ideia não foi dela, ela não participou, ela só, de repente, tinha um cara com uma arma na sala, sabe? Mesmo assim, ela foi julgada e o júri não conseguiu tomar uma decisão unânime, então ela foi liberada. Pouco tempo depois, todas as acusações foram retiradas contra ela. Também provavelmente por causa dos 10 anos que tinham se passado. Dolly continuou vivendo na Califórnia. Ela tinha ainda seu status, seus amigos, seus amantes. Eu imagino que ela era uma mulher muito carismática. E ela faleceu no dia 8 de abril de 1961, aos 80 anos de idade. Essa é a história. O Otto, pelo que eu entendi, não teve mais nenhum contato com ela. O Herman também não. Eu passei muito tempo me perguntando também se ela não era estéril. Eu acho que ela provavelmente era estéril, mas eu não quero, sabe? Porque eu sou uma pessoa que fica muito preocupada com, né, contraceptivos e esse tipo de coisa. Mesmo nas histórias das outras pessoas, eu fico muito preocupada. Aparentemente ela não usava nenhum contraceptivo, até porque ela conheceu o marido no início do século 20. É isso, gente. É isso. Essa é a história de hoje. Primeira história do nosso especial de Natal. Como sempre, muito obrigada por assistir. Muito obrigada por deixar seu like, seu comentário e por se inscrever no canal. Muito obrigada também a Mikael B, Janaína e canal da Paola. Muito obrigada, gente. E eu vejo vocês amanhã para mais um vídeo. Tchau!